Bom dia a todos, alguns até integrantes novos aí da equipe que eu estou vendo. Hoje vai ser uma manhã do conhecimento um pouco distinta da que estamos habituados, né? Recentemente vocês tiveram acesso a umas informações bem diversificadas e hoje é estritamente jurídica, tá? E eu preferi trazer esse tema a vocês hoje, mas meramente como um caso a ser refletido posteriormente à exibição de um vídeo. O vídeo que vai ser exibido é de um julgamento que ocorreu nessa semana e, conforme o tema sugerido da palestra é direito de defesa, segurança jurídica e sustentação oral, eu gostaria que vocês prestassem atenção no vídeo, destacando esses 3 itens no decorrer dos discursos que ocorrerão. Esse vídeo é de um julgamento que demora 45 minutos. Teremos aí tempo de sustentação oral, tanto da defesa quanto da acusação. Teremos votos proferidos por ministros e, posteriormente, ainda uma tentativa de se usar a palavra pela ordem para se buscar algum efeito infringente. Daí a razão pela qual se trata de um julgamento extenso. No decorrer do vídeo, talvez eu faça alguma observação, talvez. Vou tentar me conter, porque às vezes é um ponto, falar, presta atenção nisso, mas eu vou tentar me conter para não haver uma interrupção e logo em seguida da minha interrupção, imaginem só, vir à tona uma informação perdida. Então, prestem atenção, com tranquilidade, ao final desse vídeo a gente reinicia a conversa. Tudo bem? Por gentileza. Habeas corpus 557-108. Sustentação oral pelo Dr. Carlos Henrique Nora Sotomayor Teixeira. Dr. Carlos Henrique, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Está sem som, doutor Carlos. Sim, Excelência, dispenso. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo período regimental. Excelentíssimos senhores ministros da sexta turma, ministro Antônio Saldanha, relator desse caso e presidente da turma, cumprimento Vossa Excelência e também cumprimento a todos os excelentíssimos ministros dessa turma. Serei extremamente breve nos cumprimentos, mas o faço também ao subprocurador e aos demais serventuários, porque conforme havia prometido a semana passada, antes do adiamento dessa sessão para o julgamento do CHC, que eu seria muito breve. Ocorre que, com o adiamento da sessão e a coincidência do próprio site do STJ ter veiculado uma notícia reveladora de algo que me preocupou muito, que foi o julgamento de uma revisão criminal pela terceira sessão, eu terei de fazer, e peço-lhes escusas se porventura eu for ou depressa demais ou ir e vir na cronologia dos fatos, porque é um caso que aparentemente transmitia uma certa segurança jurídica para este orador, mas que depois daquele julgamento me trouxe alguma preocupação. Para iniciar, Excelência, eu vou fazer uma breve síntese do caso. Trata-se de um caso no qual um réu foi denunciado por tráfico de entorpecentes no dia 3/3/2016. Por que eu estou dizendo essa data? Porque nessa mesma data, 3/3/2016, o Supremo Tribunal Federal, aliás, 3/6, tá, Excelência, desculpa. Não, 3/3. 3/3/2016, o Supremo Tribunal Federal, na mesma data da denúncia desse paciente, julgou o HC 127.900, que é justamente aquele HC que ditou que para todos os processos eleitorais, processos penais militares e também processos que seguiriam um rito especial, haveria de se existir uma inversão da ordem do interrogatório com a oitiva das testemunhas, tal qual o artigo 400 do Código de Processo Penal já previa desde os idos de 2008. Aquele julgamento foi publicada a ata do julgamento e estabelecido como marco inicial da aplicação para todos os procedimentos especiais, a obediência, a observância daquele julgado a partir da data da publicação da ata de julgamento daquele acórdão, que se deu no dia 10/3/2016, ou seja, uma vez denunciado dia 3/3, a partir do dia 10/3 já era imperativa a observância dessa inversão da ordem.
A audiência de instrução, nesse caso, que está ora em julgamento, se deu no dia 6/7 de 2016. Ou seja, já numa data em que todo o ordenamento jurídico brasileiro já estava ciente da decisão do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, naquela data, não se observou o que disposto no HC 127.900. Esse caso teve condenação. A condenação se deu no dia 12/6 de 2019 e, após a condenação, com recurso de apelação, se manteve a condenação já no dia 20/11 de 2019. O Tribunal de Justiça Mineiro acentuou, como uma das preliminares que foram arguídas pelos recorrentes, foi no sentido de que essa inversão ensejaria um prejuízo evidente, essa inversão destoava daquilo ditado pelo Supremo, o tribunal disse que se trataria de uma mera irregularidade. Foi essa, vamos dizer assim, o juízo final do TJMG a respeito desse tema, um tema que já tinha sido tratado num HC de maneira, vamos dizer assim, objetiva, apesar de subjetivo, pelo Supremo Tribunal Federal. Está ainda em vias de recursos de natureza especial e extraordinária esse caso. Contudo, excelências, nós tivemos, o cuidado de examinar o precedente desse HC 127.900. E por que nós tivemos que reexaminá-lo? Porque há, a partir dele, uma sucessão de decisões, eu não vou dizê-las equivocadas, mas que destoam um pouquinho daquilo que foi definido do HC 127.900, que era o marco. O marco era o HC 127.900. Naquele precedente, há alusão a um precedente muito importante, mas que foi olvidado por alguns julgadores, que é o precedente relacionado ao HC 121.907. Ele está mencionado no corpo do voto proferido pelo relator do HC 127.900, ministro Dias Toffoli, e naquele precedente destacado em negrito se especificam duas questões importantíssimas. A primeira é que o prejuízo é evidente, do precedente citado no precedente paradigmático. E o segundo item, que é ignorado de uma forma reiterada por alguns julgadores, é que a nulidade seria absoluta. Então, dentro do corpo do voto prevalecente do HC 127.900, há a menção explícita, a referência explícita, transcrita e negritada de que se trataria essa inversão de uma nulidade absoluta e que essa nulidade absoluta teria um prejuízo evidente. Li também os outros precedentes incidentais que fazem referência dentro daquele HC precedente. E lá se fala também nesse tipo, mas não se abordando se nulidade absoluta ou não, mas se afirmando que essa inversão era de prejuízo autoevidente. Essa é a expressão do ministro Luiz Fux em 2 HCs citados dentro do HC 121.907. Bem, excelências, posteriormente a esse julgamento, a sexta turma se afinou com muita propriedade aquilo que foi dito no HC 121.900, dizendo de se tratar de uma nulidade absoluta de prejuízo evidente. Eu não preciso listá-los, mas fiz aqui questão, numa petição incidental a este HC, porque assim que eu tive notícia do julgamento de uma revisão criminal pela 3ª seção deste Superior Tribunal de Justiça, eu fiz questão de tentar buscar informações e compartilharei com Vossa Excelência essas informações. Mas, quando eu fiz a leitura dos precedentes, eu vi que tanto o STF quanto o STJ estavam abordando alguns isoladamente de uma forma distoante, mas não a sexta turma. A sexta turma vinha com muita propriedade, afirmando de forma consolidada se tratar de nulidade absoluta e se tratar de prejuízo evidente. Ocorre que até o Supremo Tribunal Federal não é livre de críticas diante da sua própria interpretação de seus precedentes. Às vezes sai uma decisão meio estranha. Para os senhores terem noção da estranheza, até que ponto que se chega, esse HC paradigmático, o voto vencido foi o ministro Marco Aurélio. O único que disse que não se aplicaria aos ritos especiais a inversão da ordem foi o ministro Marco Aurélio. E os senhores acreditam
que, posteriormente a esse julgamento, o ministro Marco Aurélio vem reiteradamente dizendo que o princípio da especialidade deve superar a aplicação dessa inversão, ou seja, o ministro que foi vencido num voto do plenário vem periodicamente, eu falo até os números, no HC 177-220, vem afirmando que essa inversão é errada, porque ofende o princípio da especialidade, que ele foi voto vencido. Esses são os argumentos do ministro Marco Aurélio, nosso decano do STF. E esse mesmo julgamento estranhíssimo, distoante do que foi dito pelo ministro Marco Aurélio, também foi incorporado numa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que é o 199.661. São dados isolados, mas servem apenas para exemplificar o quão, vamos dizer assim, rebelde pode ser uma jurisprudência diante de um ditame, de um norte apresentado pelo Supremo Tribunal Federal em plenário, que nos garantiria uma segurança jurídica na aplicação das normas. Pois bem, há então alguns ministros que, além de fazerem isso, divergem dizendo que se trataria, como a quinta turma vinha fazendo deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, que se trataria de nulidade relativa, passível, inclusive, de preclusão. Não é o caso da sexta turma, é o caso da quinta turma, mas a quinta turma, excelências, quando inaugurado o tema, o ministro Ribeiro Dantas, que foi o relator de um HC, que daqui a pouco eu irei citá-lo, foi o precursor na quinta a afirmar que se trata de nulidade absoluta e não há necessidade de prejuízo, só que acabou sendo redator para o acórdão o ministro Félix Fischer. Pois bem, excelência, essa é uma introdução para tentar especificar o quão oscilante, às vezes, ou vacilante é uma interpretação jurisprudencial que não se afina àquilo que se disse no Supremo Tribunal Federal, quando de um julgamento de uma causa pela sua composição maior. Eu destaquei uma série de informações daquele HC, mas vou me dispensar de lê-las porque são extensas. Todos os ministros presentes, salvo o ministro Marco Aurélio, e ali incluindo o saudoso ministro Teori Zavascki, vamos dizer assim, o precursor dessa inteligência, o ministro Celso de Mello, todos eles, inclusive o ministro Barroso, dizendo que, sim, deve-se aplicar aos procedimentos especiais a inversão da ordem. Por quê? Porque seria a efetiva garantia de um Código de Processo Penal Constitucional que garantiria ao réu a maior efetividade aos princípios relacionados ao devido processo legal, ao exercício do seu direito de defesa. Pois bem, excelência, esse HC, ordem e apreciação, ele foi impetrado no início do ano passado, quando já pacificada pela sexta turma a análise do caso. Já se dizia, desde antes da data dessa impetração, na sexta turma, que se trataria de uma nulidade absoluta de prejuízo evidente. As decisões proferidas em recursos especiais em habeas corpus desta turma foram todas nesse sentido. Houve, sim, e eu preciso deixar bem claro, Vossas Excelências, um voto distoante do ministro Nefe Cordeiro, que já dizia que não, ele estaria mais afinado à interpretação dada pela quinta turma, pelo ministro Reinaldo Soares, pelo ministro Félix Fischer, etc. Não o ministro Ribeiro Dantas, pois ele foi o inaugurador, vamos dizer assim, da tese mais afinada com o STF. Pois bem, excelência, nesse caso, houve manifestação do Ministério Público, no sentido proferido pela quinta turma, e eu cito aqui os HCs 447-258 desta sexta turma, o RESP 1825-622 do ministro Rogério Schietti, o RESP 1808-389, também de relatoria do ministro Schietti, HC, já em agravo regimental, 505-524 do ministro Sebastião Reis Júnior, todos no sentido da pretensão deste habeas corpus. A jurisprudência consolidada da quinta turma, não preciso nem especificá-la aqui, mas em diversas oportunidades, e eu, inclusive, assisti os votos oralmente proferidos por todos os ministros integrantes dessa turma, todos convictos de que essa jurisprudência do STF deve repercutir seus efeitos nos processos especiais.
Lógico, aqueles que tiveram sua instrução após aquele marco do HC do 7900. Com o adiamento desse julgamento, eu me deparei com a notícia da revisão criminal que tramitou, excelências, em sigilo, ou seja, muito difícil para a defesa obter informações, porque se tratava de um estupro de vulnerável. Mas, vamos dizer assim, no afã de buscar as informações, eu fui atrás e verifiquei, olha, se cuidou de um processo que tramitou em segredo de justiça, que foi submetido ao STJ. O ministro Nefe Cordeiro, quando julgou, vamos dizer assim, antes do fato se gerar, vamos dizer assim, esse trânsito julgado no STJ, era um processo que o ministro Schietti, o ministro Rogério Schietti, havia pedido vista desse processo, porque o ministro Nefe queria impregnar naquele julgamento a sua análise, que era similar à sua interpretação, a que já tem na quinta turma. Ocorre que o ministro Schietti fez essa avaliação e o ministro Nefe recuou, que foi no recurso especial 1575569, dizendo, não, vou ficar só na questão do conhecimento. Não se conheceu porque não tinha sido prequestionada a matéria. Posteriormente, infelizmente, o ministro Nefe abordou em embargos de declaração o tema de fundo, lançando o tema em lista, e isso foi o que transitou em julgado, o tema de fundo, que seria a questão da nulidade relativa e da nulidade que haveria necessidade de se demonstrar prejuízo. Quando submetido a julgamento pela terceira sessão, a revisão criminal derivada desse recurso especial, vejam bem, excelências, se tratava de um procedimento que tramitava sob o rito ordinário e não sob o rito especial. Era um caso de estupro de vulnerável, mas toda a formatação do voto se deu com fundamento no HC paradigmático do STF. O que para nós foi uma grande surpresa, porque nem esse recurso, ou seja, nem essa ação de revisão criminal, teria serventia para se usar como paradigma nesse caso. Mas como se deu a coincidência de sua publicação, de sua veiculação dessa notícia com o adiamento desse caso, eu fiz questão de trazer à tona, pelo menos assim, eu já vi agora que o meu tempo até expirou, eu peço apenas mais um minuto, excelência, presidente, se possível. Vamos dizer assim, o nosso desconforto, para não falar outra coisa, com essa circunstância de uma composição maior do STJ haver apresentado como fundamentos de uma questão referente a um rito ordinário os elementos que, para esta sexta turma, já seria, vamos dizer assim, fundamentos vinculados ao rito especial. E para concluir, excelência, porque ainda há muitos outros argumentos, mas para concluir eu preciso destacar 4 fundamentos rapidamente, excelência. Por favor, seja breve. Sim, eu vou concluir com essa observação, mas já, assim, ignorando outros argumentos que eu tenho, talvez o principal, excelências, que é, como o Código de Processo Penal teve alterações em 2008, o legislador ordinário ele se olvidou, quando fez suas alterações, de observar que os prazos definidos no artigo 571, que trata das nulidades relativas, tiveram os artigos que são neles mencionados revogados. Quando se falava no 571 sobre a preclusão, ou seja, caso vossas excelências creem que essa revisão criminal terá alguma serventia, os prazos que definiriam o primeiro momento para arguir a nulidade foram revogados, que eram os prazos definidos no artigo 500, que não existe mais. E no artigo 500 falava, esgotados os prazos do 499, que era um prazo de 24 horas para se manifestar sobre eventuais diligências, a defesa teria, a acusação, 3 dias para apresentar alegações finais. Esses prazos não existem. E a jurisprudência calçada, lógico, numa boa interpretação, dizendo, não, mas então, já que desapareceu o 500, seria o prazo do 400. O prazo do 400 não existe, o prazo de 400. No artigo 400 atual, que rege a audiência, não define prazos. Aparentemente, essa lacuna, se for dada uma interpretação mais benéfica, como se deve dar a toda a questão em processo penal e penal, é um processo, é um prazo inexistente. É como se fosse transitoriamente elevada a questão da nulidade relativa à mesma alçada da nulidade absoluta com relação à preclusão, porque não há mais prazo.
Então, Excelências, para finalizar e concluir, o que eu posso dizer a Vossas Excelências é que a jurisprudência até então, mantida por essa sexta turma, diante desses argumentos novos que a defesa traz nessa petição de aditamento que foi ajuizada na quinta-feira passada, e ela é mais substancial, Excelências, por isso que eu tentei avançar no tema, recomenda, por um imperativo de justiça, adotar ainda a mesma interpretação que vinha se dando pela sexta turma desta Igreja-Corte, Excelências. E assim eu concluo a sustentação. Esforço eu para ter, de alguma forma, ajudado. O federal pede a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique. Tem a palavra o ilustre subprocurador-geral, doutor Domingos Sávio. Eu saúdo a turma de uma forma muito especial na pessoa da ministra Laurita, saúdo a todos os componentes, os presentes, e de forma muito especial ao defensor do impetrante. Nos autos, há um parecer lançado por meu colega Luciano Maris Maia, ao qual me referencio, e gostaria de uma forma muito especial de destacar, e serei absolutamente breve, destacar que não há uma única palavra no ato coator, ou seja, no acórdão do tribunal local, não há uma única palavra sobre a nulidade em questão, sobre a nulidade da inversão da prova. Portanto, há um aspecto preliminar à questão de fundo que diz respeito à supressão de instância. O tribunal não enfrentou o tema, o tribunal não foi provocado a enfrentar o tema. É talvez, enquanto uma estratégia de defesa, enfim, que se justifique, enfim, aquela nulidade de bolso de colete, que ela não foi suscitada em momento algum. Agora, superado esse aspecto da supressão de instância, que me parece bastante evidente, quero entender que a decisão do Supremo tem uma largueza memorável, porque ela é precisa, ela é clara, ela é expressa ao afirmar que a inversão da ordem nos processos, no caso que foi enfrentado, nos processos de tráfico, e, portanto, em qualquer processo penal, a inversão da ordem acarreta nulidade absoluta, e não pode o réu ser obrigado a fazer a prova diabólica do prejuízo. A condenação já é, nesses casos, um indicativo expresso do prejuízo que decorre dessa grave nulidade, que é a inversão da ordem do interrogatório. Portanto, o Ministério Público Federal propugna pelo não conhecimento do habeas, nesse particular, em razão do acordo local não ter enfrentado o tema, portanto, da supressão de instância que importaria enfrentar o tema, mas vencido esse aspecto pela concessão. Bom, passa ao voto. Na verdade, o habeas corpus ele se pauta em 3 linhas de argumentação distintas. Uma é exatamente essa inversão da data do interrogatório. A segunda é a matéria de prova, em que fala que argumenta o ilustre defensor que as provas não levam à conclusão adotada pela instância originária. E a terceira é quanto à dosimetria. Então, vamos primeiro a esse argumento, que é realmente o eixo central da postulação, que é a nulidade por inversão da ordem do interrogatório. Realmente, no primeiro momento, senhores, houve uma certa oscilação de entendimentos, com posicionamentos nos 2 sentidos, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal.
O Superior Tribunal de Justiça, na verdade, ele assentou o entendimento no julgamento pela seção. Foi numa revisão criminal, inversão da ordem interrogatória, artigo 400 do CPP, e ele aborda exatamente a circunstância fática que marca esse procedimento: ausência de manifestação tempestiva, preclusão, prejuízo não demonstrado, revisão criminal improcedente. Ele diz o seguinte, entendeu? Ficou vencido o ministro Rogério Schetti, mas o acórdão da seção, por maioria, diz: não obstante, esta Corte Superior já consolidou o entendimento no sentido de que, para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem do interrogatório, é necessário que um conformismo na defesa, na própria audiência em que realizado, sob preclusão, tenha sido manifestado tempestivamente na própria audiência em que realizado o ato sob pena de preclusão. Necessária a comprovação do prejuízo que o réu tenha sofrido. E citamos aqui os precedentes, e eu confesso que já votei em sentido contrário, mas me submeti e acompanhei o relatório, o voto do ministro Reinaldo, no julgamento dessa revisão criminal, que ficou assentado dessa forma. E aqui, na própria ementa, o ministro Reinaldo traz também a manifestação do Supremo Tribunal Federal. De igual forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também assente em afirmar que a inversão na ordem do interrogatório do réu constitui nulidade relativa e sujeita à preclusão. Entre outros, o ministro Barroso, decisão agora de abril de 2021, outra também de abril de 2021, e ministra Rosa Weber, tem mais, decisão de agosto de 2020, outras que eu cito aqui, e o ministro Edson Fachin, decisão de fevereiro de 2020, todas nesse sentido, da relativização da nulidade, e orientando, e argumento ao qual me submeti, porque realmente fiquei convencido, porque senão não ia ter fim. Quer dizer, orientando de que a manifestação de insurgência deva ser feita na própria audiência ou nos recursos que lhe sucedem, né? E nesse caso, porque senão não tem fim, depois de transitado em julgado, como no presente, vem uma revisão criminal, mas a ordem não foi obedecida. E qual vai ser o balizamento temporal para a arguição desse tipo de insurgência? E então, entendo que ficou realmente preclusa, me submeti ao entendimento da maioria, o ministro Rogério efetivamente manifestou o seu inconformismo, ficou vencido na decisão da sessão, mas consolidado, assim, o entendimento jurisprudencial dessa Corte. Quanto à absolvição por ausência de provas, evidentemente, teria que haver o revolvimento, o que nos é vedado, normalmente, em sede de habeas corpus. E quanto à dosimetria, o magistrado ele foi bastante técnico, né? Abordou a culpabilidade, no grau de reprovabilidade da conduta, para fixar a pena base, abordou a quantidade, né, o tipo, a natureza da droga que estaria sendo traficada, 184 quilos de cocaína. Ele abordou a culpabilidade majorada, argumentando que o paciente, réu na ação penal, ele seria dirigente de uma associação criminosa, voltada para a prática do crime de tráfico de droga na região norte dessa capital, e ele seria o fornecedor de grande porte, corroborando, inclusive, com essa apreensão. Essa apreensão ela foi fruto de uma investigação que mereceu interceptações telefônicas e declarações dos próprios policiais que acompanharam a investigação de uma forma muito consistente. E tribunal de origem, fiz algumas considerações também, quanto ao apelante Washington Luiz Gomes de Souza, avaliando a pena,
e considero que a dosimetria não merece qualquer reparo. Então, por conta de todos esses argumentos, eu estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Como vota o ministro Olindo Menezes? Está sem som, ministro. Ok, obrigado. Em matéria de nulidade, hoje o Código de Processo Penal está assim, muito, digamos assim, carente de sistematização. Todas as pessoas os autores que tratam dessa matéria, enfatizam essa questão. Então, surgem problemas como esse. Agora, na minha opinião, não se pode dizer que há uma nulidade absoluta por mera construção jurisprudencial. Obviamente que o artigo 400 do Código de Processo Penal, quando ele estabelece que o interrogatório é o último ato processual, aqui tem alguma consequência. Óbvio. Mas me parece que não é uma nulidade absoluta. É preciso, portanto, que a parte que se julgue prejudicada argua em tempo hábil esta eventual nulidade. Portanto, eu me inclino, pela visão que no momento tenho, pela a tese de que é uma nulidade relativa. E esse é o único ponto que eu queria destacar. Nos demais, estou em inteiro acordo com os argumentos de Vossa Excelência, sem necessidade de agregar fundamentos. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Olindo. Como vota a ministra Laurita Vaz? Senhor presidente, senhor ministro, eu saúdo o nobre advogado, doutor Carlos Henrique Souto Maior, e quanto ao voto, eu só gostaria de justificar que o Superior Tribunal de Justiça é uma corte de precedentes, e nós temos seguido, reiteradamente, os precedentes desta corte. E como bem evidenciou o eminente relator, a terceira sessão, apreciando, agora recentemente, mês passado, a revisão criminal 5.563 do DF, entendeu que essa nulidade, além de ser relativa, ela não foi arguída de forma tempestiva, no momento oportuno. Então, que haveria preclusão e não estaria demonstrado prejuízo com relação a essa inversão da ordem do interrogatório. Então, a decisão foi recentemente publicada. Aliás, acho que foi na penúltima sessão que assim entendemos de acompanhar o voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, BJ, de 21 de maio de 2021. Então, com essas ligeiras considerações, eu estou acompanhando o voto do eminente relator no sentido também de não reconhecer a nulidade, afastar também as outras alegações por absolvição por ausência de provas, não é oportuno nesse momento essa reapreciação, e por isso eu conheço, também não há nulidade aí quanto a ser reconhecida, nulidade manifesta quanto à dosimetria, e com isso, eu conheço parcialmente do habeas corpus e também nessa parte eu denego a ordem. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Laurita. Como vota o ministro Sebastião Reis? Acompanho, senhor presidente. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de cumprimentar o doutor Carlos Henrique Nora Sotomayor por sua muito didática sustentação oral, em que fez um apanhado da evolução da jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, nessa questão que tem, de fato, merecido posicionamentos, eu diria até contraditórios, na jurisprudência dessas duas cortes, como bem assinalado. E ressaltar alguns aspectos, embora, ao final,
irei, em respeito aos precedentes, aquecer ao voto, que, em relação ao qual eu tenho uma particular divergência, que já foi assinalada bem antes até do julgamento da sessão. Me recordo do julgamento do habeas corpus 445, 422, de agosto de 2018, registrei, na verdade era o entendimento da turma, que, uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu a possibilidade ao réu de esclarecer ao magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal, o resultado seria a nulidade do processo. Na sessão, no julgamento referido, agora ocorrido na última assentada, de 21 de maio, fiquei vencido, e ali se tratava de uma matéria que eu diria até mais, a meu ver, de evidente nulidade, porque ali se referia a uma desconformidade do processo em relação ao modelo do Código de Processo Penal alterado pela Lei 11.719 de 2008. E o interrogatório havia sido realizado em 2012, portanto, 4 anos depois, e ainda assim se entendeu que não havia nulidade. Foi o réu condenado e, portanto, a meu sentir, o prejuízo era evidente, não precisaria ser demonstrado. Seria uma prova diabólica. No Supremo Tribunal Federal, como o doutor Carlos Henrique Nora bem destacou, se cuidou da hipótese, uma hipótese similar a esta destes autos, que foi a de um procedimento especial. Naquele caso, o procedimento previsto no Código de Processo Penal Militar, que também, como a lei antidrogas, a lei 11.343, previa, antes mesmo da Constituição da República de 88, o interrogatório como primeiro ato da instrução. E durante 20 anos o Supremo validou esse entendimento. E ocorreu, finalmente, uma mutação constitucional, passando-se a entender que o interrogatório deveria ser, tal qual previsto no Código de Processo Penal em 2008, o último ato de instrução, porque se é um ato de autodefesa, não faz sentido que o interrogatório seja o primeiro ato a se realizar, quando o réu não sabe ainda quais são as provas produzidas. E, portanto, não pode plenamente exercer a sua ampla defesa, contrapondo-se às provas e às alegações da acusação. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal fixou um marco temporal a partir do qual passaria a haver o reconhecimento da nulidade. Disse o Supremo, no julgamento do habeas corpus 127.900, que a partir da publicação deste acórdão, o que ocorreu em 11 de março de 2016, haveria nulidade dos processos que não observassem essa nova orientação do Supremo, porque se houve uma mutação jurisprudencial, seria razoável, portanto, que os processos já com instrução encerrada regessem, continuassem a se reger pela jurisprudência anterior. Seria uma espécie de mutação constitucional com efeitos ex nunc, a partir, portanto, da publicação do acordo, que ocorreu em 11 de março. Este processo que estamos a julgar teve a sua instrução realizada em 6 de julho do mesmo ano, 2016, portanto, 4 meses após. Reger-se-ia, por conseguinte, pela orientação do Supremo. E aqui eu não vejo, com a devida vênia, necessidade imperiosa de pronta indicação da defesa. Claro que seria o melhor. Mas vejam, antes do advogado, quem mais deve velar pela observância da lei é o juiz e o membro do Ministério Público presente nessa audiência. E ambos quedaram-se inertes e não seguiram a jurisprudência nova do Supremo Tribunal Federal. E em recurso, ao contrário do que observou o doutor representante do Ministério Público Federal, houve sim enfrentamento do tema. As folhas
72 e 73 do acórdão objurgado, afirma-se que a defesa suscita em sede preliminar nulidade processual por inversão na ordem de oitiva, na audiência, instrução e julgamento, dos termos do artigo 400 do CPP. E diz em seguida, ao julgar esta preliminar, concessa vênia, não vejo como acolher a nulidade suscitada. É que, em se tratando de conflito de normas, sabe-se que a lei especial prevalece sobre a lei geral. E, segundo dispõe a Lei 11.343, especial em relação às normas gerais do Código de Processo Penal, primeiro colhe-se o interrogatório dos acusados e depois procede-se a oitiva das testemunhas. O fato de a Lei 11.719 ter modificado, em 2008, a redação do artigo 400 do CPP, no tocante à ordem de inquisição da audiência de instrução e julgamento, não alterou o rito especial. Mas vejam, isso já havia sido derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a questão foi debatida assim na origem, de modo que houve um pré-questionamento, e ainda que não houvesse, repito aqui o que disse na sessão quando fiquei vencido. Aqui nós estamos diante de uma nulidade que diz respeito a uma essência do que se deve entender por um devido processo legal, que é a possibilidade de o réu falar por último em uma acusação, após a oitiva das testemunhas. Sabemos que existem situações em que essa ordem é invertida, mas por um motivo justificável, quando, por exemplo, se expede uma carta precatória e ela, com prazo de devolução, não é devolvida, e para até atender a um outro preceito constitucional, que é a duração razoável do processo, se conclui o julgamento com um interrogatório do réu antes mesmo que venha a devolução da carta precatória, ou até invertendo-se a ordem, testemunhas de acusação depois das testemunhas de defesa. Mas isso é uma excepcionalidade. Neste caso, não. Aqui, a lei determina, por uma interpretação do Supremo, que o interrogatório deva ser o último. O procedimento do Código de Processo Penal prevalece, neste ponto, sobre procedimentos especiais, que podem dispor diferentemente quando não viola esta especialidade um direito sagrado do réu, que é o de ser ouvido por último. Então, eu apenas reforço, senhor presidente, me permita, e até me excuse por reforçar esses argumentos que já expendi na sessão, apenas para registrar, e farei isso pela última vez, porque, como disse a ministra Laurita, somos uma corte de precedentes, e da mesma forma como cobramos dos tribunais de justiça, dos juízes em geral, a observância dos precedentes desta Corte, do Supremo, eu não posso, uma vez já julgada a questão pela sessão, né, que reúne as duas turmas, eu não posso me surgir, pelo menos votando contra o entendimento da sessão, mas posso sim expressar a minha divergência pessoal com relação a esse entendimento. Isso eu acabo de fazer, mas feito esse registro, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigado, ministro Rogério. Então, fica assim proclamado. Pela ordem, Excelência, um esclarecimento de fato, se me permitirem, não é querer abusar de Vossa Excelência, mas eu peço ao relator 1 minuto para o esclarecimento de um fato. Pois não. Deferido? Excelências, como bem ressaltou o ministro Rogério Schietti, essa questão relacionada à inversão foi arguída em recurso de apelação e, além de ter sido enfrentada pelo Tribunal de Justiça Mineiro, o argumento de prejuízo foi também trazido pelo paciente ao argumentar que a prova judicializada não teria serventia para a condenação. E por que eu faço essa observação, Excelência? Já que foi argumentado e tratado dessa forma o tema da inversão do rito, e como a defesa afirmou em grau de apelação também, que, olha, a prova judicializada seria a palavra de 2 policiais que teriam confirmado seus relatórios, se houvesse efetivamente a inversão, conforme determinado pelo Supremo, poderia o paciente afirmar, olha, o que aquele policial está falando é uma inverdade. O que aquele policial falou, ou seja, as 2 únicas testemunhas que judicializaram a prova foram ouvidas depois do paciente, quando lhe era imperativo ser ouvida o paciente por último.
Por isso, Excelência, eu agradeço a atenção e, caso essas palavras surtam um efeito infringente, solicito que haja uma reavaliação, porque foi arguída a tese em grau recursal e se afirmou também o prejuízo derivado do não enfrentamento da prova judicializada pela autodefesa do paciente. Isso ficou consignado no acórdão recorrido, né, no acórdão da apelação. Agradeço, Excelências. Estava verificando o processo do Kleber. Obrigado, doutor. A mim realmente não traz modificação do entendimento, doutor, porque o processo e a condenação ratificada pelo tribunal ele se lastreou em várias outras provas, interceptações telefônicas e coisas do gênero, né? E na própria apreensão dessa quantidade bastante exagerada de cocaína. E eu mantenho meu entendimento, e se não houver manifestação de mais qualquer dos outros pares, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Carlos. Advogar é uma arte, né? Vocês perceberam nos debates e nos votos que não existe no Brasil, pelo menos, um respeito a precedentes de uma forma uniforme pelo judiciário. É óbvio que nós não fazemos aqui do Brasil, o civil law, algo equivalente ao common law, mas há de se exigir alguma coerência. É inegável que um magistrado, um desembargador, possa divergir de uma tese não vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mas quando diverge de tribunais superiores, é algo assustador, né? A prevalência do entendimento proferido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, quando benéfico a um réu, há de ser respeitado por todas as instâncias. Se for algo em detrimento de um réu ou de uma interpretação mais favorável de uma legislação, por óbvio, estão todos os julgadores, pouco importando a instância, livres para apresentar o seu convencimento, divergindo educadamente. Você viu que, em momento algum, foi usado alguma argumentação na sustentação oral que colocaria um ministro numa situação desconfortável. Perante a sustentação oral, eu poderia ter optado ali e falar assim, como é que vocês estão votando isso agora? Mudaram de ideia por quê? Imagina um momento de constrangimento assim. Não leva a lugar algum. Respeita-se o ponto de vista, todos nós podemos mudá-lo, mas quando se trata de um réu sendo prejudicado por uma jurisprudência já consolidada, é óbvio que ali não houve o melhor tratamento na minha concepção. Tanto é que fomos acompanhados por um ministro, que, aliás, ele acompanhou o relator, mas a interpretação dele é divergente. O próprio membro do Ministério Público acompanhou a sustentação oral do advogado. Mas os demais não souberam demonstrar convicção como deveriam ter demonstrado no julgamento da revisão criminal. Revisão criminal é uma ação, todos vocês sabem, proposta tal qual uma ação recidenda após o trânsito em julgado. Quando submetida à tese numa sessão, numa composição maior, para julgar em revisão criminal ou qualquer recurso, uma tese que há divergência entre turmas, a opção, vamos dizer assim, é dada a largada a todos os ministros para exercerem os seus pontos de vista já lançados em votos como relatores. E isso não aconteceu nessa revisão criminal. Curiosamente, apenas houve um voto divergente, do ministro Rogério Schietti. Eu ressaltei que o ministro Ribeiro Dantas, que participa da 5ª turma, tinha um entendimento específico sobre o tema, lançado enquanto relator. Mais uma vez, perdendo a relatoria, ele se filiou à jurisprudência da 5ª turma. Os integrantes desta turma, salvo o ministro Nefe Cordeiro, todos eram alinhados com a melhor interpretação do réu. Se cada um dos ministros nesse julgamento tivesse sustentado o seu ponto de vista, livre das amarras do respeito ao precedente de sua turma, daria 5-5 na revisão criminal. E com 5-5 prevaleceria o nosso entendimento. E aí, senhores, vem essas questões do tema dessa apresentação. Direito de defesa. Direito de defesa engloba uma série de questões.
Para inaugurar, e eu vou ser muito sucinto nessa apresentação, vocês já tiveram paciência de assistir todo esse julgamento, existe, vocês se formaram em direito há algum tempo, existe uma pirâmide de Kelsen. Vocês lembram o que está no topo da pirâmide? É a Constituição. Na base dela você tem leis, correto? Julgamentos dessa natureza data vênia revelam uma inversão da pirâmide. É a prevalência da lei sobre a Constituição. E isso é chocante, porque nós temos legislações mal redigidas e, ao final da minha sustentação, eu quis ressaltar, tinham vários argumentos, tá? Mas, inegavelmente, eu não pude abordar quase nenhum diante da revisão criminal que ocorreu nesse mês passado. Tinham vários argumentos, fortíssimos, tanto para a questão da dosimetria, etc., eu tive que esquecê-los diante do problema. E o problema apresentado foi justamente esse. Olha, a legislação processual penal atual, ela é, além de já ter sido alvo de críticas no passado, quando refeitas, esses retalhos feitos por legislações ocidentais não fazem uma análise sistemática do Código, deixando uma série de lacunas de impropriedades. Não há mais prazo para se argumentar a nulidade relativa. E a nulidade relativa é algo que é definido, nem é definido no Código. Vocês acreditam? É uma expressão doutrinária, nulidade relativa e nulidade absoluta. O que tem no Código é estas as nulidades que, sem elas, geram, evidentemente, o reflexo do vício da nulidade, evidentemente, é abolir, cassar uma decisão consecutiva pelo princípio da concatenação ou da causalidade. Mas há algumas daquele elenco, e não estamos nos limitando apenas à lei para argumentar nulidades, há algumas daquele elenco que são passíveis de preclusão, porque devem ser arguídas em tal momento. Mas o Código não fala que, se não arguída naquele momento, não pode ser considerada, dada a natureza daquela nulidade, o efeito prático de se ver cassada uma decisão calcada naquilo. É uma questão de lógica, de interpretação sistemática. Interrogatório é ou não é um ato essencial? É. E está listado na lista de todos os termos e fórmulas que, se inexistente for o interrogatório, teríamos ali uma nulidade absoluta. A ausência de interrogatório leva à nulidade absoluta. Mas e a realização dele em desconformidade com a ordem estabelecida por uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Ali se crê que existiu o interrogatório, mas existiu formalmente, materialmente, mas não em respeito ao direito constitucional da ampla defesa, que tem, vamos dizer assim, uma ascensão nessa pirâmide em relação ao que diz a lei. Interrogatório feito dessa forma vale? Esse é o debate que deveria ter, que ocorreu no Supremo, mas não ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, que tem, evidentemente, o compromisso com a legislação infraconstitucional. Mas, ao se ter esse compromisso, não gera, por óbvio, a insegurança jurídica de decidir em desconformidade com a Constituição ou com precedentes do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, toda essa argumentação, que nas cadeiras da academia é muito compreensível, muitas vezes os julgados não correspondem a esse ideal, aos princípios constitucionais, que estão sendo debatidos. Ampla defesa, se vocês pegarem a Constituição, vocês vão vê-la repetida em diversos dispositivos. Só nas garantias que nós temos ali, do artigo 5º, ela está prevista explicitamente em todos os processos judiciais e administrativos, todos, não precisa falar mais nada, garante-se, né? Quando se fala em contraditório e ampla defesa, fala, acho que no artigo 50, no inciso 55, fala-se ali, é garantido aos litigantes em processo judicial, administrativo e aos acusados, garantia do contraditório e da ampla defesa. Depois tem mais um dispositivo que fala explicitamente disso, nas garantias, da plenitude da defesa no júri. Eu falei, opa, bastava falar nisso, né? Nesses dois pontos, ampla defesa não reconhecida por qualquer interpretação jurisprudencial, independe da análise da legalidade, de quando foi argumentado. É a Constituição falando, deve-se garantir a ampla defesa. Não há condição, há requisitos infraconstitucionais para se reconhecer um vício de ampla defesa.
E a Constituição vai além. Se for observar em outros dispositivos, você vai ver essa mesma expressão repetida 2 vezes quando se fala em servidores públicos, em magistrados e em promotores de justiça, quando se fala em questão de remoção, de perda da estabilidade, de promoção, tudo ali garantindo-se a ampla defesa, garantindo-se a ampla defesa. O que é ampla defesa em processos de, vamos dizer assim, de interesse de servidores, promotores e juízes, e o que é a ampla defesa no interesse do público-privado. É bem distinto pelo que nós estamos vendo nesse tipo de julgamento. Evidentemente, não transitou essa questão. Será, quando publicado esse acórdão, avaliado o que for escrito pelo ministro relator e o que foi dito na sessão. O que foi dito na sessão é de extrema relevância. Ali, ele colocou um ponto, apesar de se filiar à jurisprudência recém-firmada num caso que não tinha relevância, ou qualquer tipo de ascensão sobre este, num caso de rito ordinário, se buscou como fundamentação, está isso no corpo do voto, o precedente do Supremo que falava sobre rito especial. Mas por que fizeram isso? Para fazer prevalecer um entendimento distoante. Gente, se há um entendimento distoante, custaria ao Ministério Público, no recurso especial que foi apreciado pelo ministro Schietti, tentar buscar acentuar essa divergência, levar isso via embargos à sessão, ou seja, no trâmite adequado. Não fizeram isso. Fizeram o quê? Como foi relatado, pelo menos eu tentei esclarecer, no Aresp, que foi julgado pelo ministro Nefe Cordeiro, que se tentou atravessar a percepção dele, houve um alerta do ministro Schietti. Isso está errado o que o senhor está fazendo. Nossa jurisprudência firmada nessa turma é outra. Aí fala, tudo bem, recuo, fico na questão do conhecimento. Só que quando vieram os embargos de declaração, ele não só os acolheu, abordando o tema de fundo nos termos da sua convicção pessoal, como lançou isso em lista. Lista, senhores. Vão 600, 700, 1000 processos a cada semana. E isso transitou em julgado, ele dizendo, não tem esse direito por causa da interpretação que eu tenho da nulidade relativa e ausência de arguição tempestiva dessa nulidade. Isso foi levado em revisão criminal, num caso de rito ordinário, à 3ª sessão do STJ, que é composta pela 5ª e 6ª turma. E ali, para o azar do nosso cliente e daquele requerente, houve a decisão nos termos da 5ª turma, sem nenhum tipo de ressalva, e ainda ausente o ministro Félix Fischer. A minha contabilidade de votos daqueles que já proferiram votos e acentuaram como prevalecente esse entendimento que eu sustentei, era de que nós teríamos 5-4 naquele julgamento, no mínimo. Não ocorreu isso, e veio o reflexo numa decisão. A Corte de Precedentes, que é o STJ, não respeitou os votos individuais de cada ministro na hora de decidir aquele precedente maior numa revisão criminal, que não houve participação por evidente e assim falta de, pela analogia aplicada, não deveria nem ter sido mencionado o precedente do Supremo Tribunal Federal, porque aquele precedente, como eu anunciei no início da sustentação, não cuidou objetivamente se tratar de nulidade absoluta ou de preclusão, disse apenas a respeito do emprego do artigo 400, da ordem do artigo 400 do CPP, ao rito especial. Todos os ritos especiais, primeiro era interrogatório, depois a oitiva das testemunhas. Todos. O julgamento se firmou só nesse sentido. Só que havia um outro precedente, citado dentro daquele acordo, que dizia que a nulidade era absoluta e de prejuízo evidente. Vocês estão vendo a situação como é difícil perceber nesse tipo de julgamento a segurança que é a estabilidade, é a confiança nos votos, nas decisões proferidas pelos nossos tribunais superiores, como o direito de defesa, ele de vez em quando, nesse caso é um exemplo, ele é trivializado. Olha, tem gente muito mais elevada intelectualmente que todos nós. Um deles no direito é o Rui Barbosa. E ele repetia o que os romanos falavam, res sacra res.
o réu é coisa sagrada. Acho que o ministro Schietti mencionou da questão de o réu é coisa sagrada. Essa expressão, essa locução, ela é importantíssima, por pior que seja o paciente, o reclamante, o requerente, o recorrente. Por pior que ele seja, os meios têm que ser adequados ao procedimento para que se justifique uma justa condenação. Não pode haver uma corrupção de ritos em dissonância com a Constituição Federal, para aí sim se conquistar uma condenação ao arrepio dessas diretrizes constitucionais e, posteriormente, tribunais consecutivos com uma aparência de se respeitar, de se atentar a essas argumentações, tentar justificar o injustificável, tentar apresentar como viável a sustentabilidade de uma decisão dessas. Na sustentação oral, para finalizar, vocês perceberam, eu vou citar equívocos e vou citar qualidades na sustentação oral. Tá? Qualidades são português escorreito, objetividade, voz trêmula, não aconteceu em momento algum, voz objetiva, convicção, conhecimento, lista de dados. Eu errei ali uma hora na data, né? Mas é porque estava escrito pequenininho, eu li assim, de 3 a 3. Eu falei, opa, mas está escrito 3. Mas isso acontece. Tem que estar preparado, por exemplo, quando você observa os debates. Quando começou a falar o procurador, eu já falei, opa, vou indicar o trecho no qual o acórdão do TJMG fala explicitamente que uma questão foi questionada. Mas como o procurador fez aquela observação, ele leu rapidamente o parecer do colega. E no parecer do colega, o que o colega especificou no Ministério Público? Que não foi o nosso paciente que argumentou aquela preliminar, mas sim um co-réu, um co-recorrente. E isso é verdade, foi um co-réu que, em preliminar, ressaltou isso. Mas os senhores estão mais do que convictos de que, quando se recorre, no processo penal é assim, quando se recorre, se devolve toda a questão para o segundo grau. Só nos recursos de apelação do júri que não é dessa forma. Você especifica o tema, você se limita ao tema recorrido. Tá? Mas em recursos de natureza ordinária, apelação de qualquer rito, toda a matéria é submetida ao segundo grau. E nesse caso, um colega acentuou objetivamente, um colega, um co-réu, um co-recorrente, acentuou objetivamente. Esta nulidade ocorreu no curso da instrução. E o tribunal abordou o tema explicitamente. Só que o subprocurador, ao fazer sua sustentação oral, ele leu rapidamente e deduziu que não vou conhecer porque o cara não arguiu, suprimiu. Mas não é que ele não arguiu, um co-réu arguiu. E a interpretação, você vê como é que são. As interpretações são dolosas, maliciosas até. Para aquele Ministério Público que subscreveu o parecer, olha, como foi um outro colega, um outro co-réu que se manifestou nesse sentido, eu não posso admitir o conhecimento sob pena de supressão de instância, porque este paciente não argumentou. Que absurdo, que absurdo. Ainda mais quando o reinante no processo crime, a ideia de extensão dos argumentos e dos benefícios angariados, conquistados por todos os co-réus. Então, ali eu já estava preparado para dar uma sacramentada. Só que como ele concedeu a ordem no seu opinamento final, eu falei, opa, vou aliviar. E, evidentemente, eu não abordaria com tanta, vamos dizer assim, e nem no momento, se eu tivesse isso passado, eu seria sanguinolento. Não, eu faria uma observação com relação a um equívoco, a uma percepção errônea do que aconteceu no processo, indicando e tal, até para que ele pudesse complementar e reconquistá-lo ali durante o julgamento. O ministro Schietti fez observação, e eu fiz na minha sustentação oral, no início. Foi tratado como preliminar, ele que não se atentou. Então, vocês vão ver, na sustentação oral, os benefícios, a forma de lidar, um português objetivo, sem trepidação, sem demonstração de fraqueza, sem colocar os julgadores numa situação desconfortável, de se achar assim, eu estou sendo encurralado pelo advogado, que o Brasil todo vendo, que vergonha, vou dar uma paulada. Não, educado, mostra o rigor que deve ser apreciado a causa, mostra todos os elementos, chega a ser uma conclusão. Óbvio, ali eu tive que limar uma série de informações.
Imaginem os senhores na dosimetria, o trabalho mal feito que foi feito em primeiro grau. Ali eu tinha campo para discorrer um tempão, mas não deu por causa dessa surpresa coincidente com o adiamento. Serve de lição a todos que, mesmo estando garantida uma tese, essa tese era garantida até aquele dia. Até o dia 1º/6, não se havia notícia da sexta turma ou de outro órgão do STJ, salvo a quinta turma, decidindo de forma contrária. Mas aí se noticiou no site um julgamento que tramitou em segredo de justiça. Como é que eu conquistei essas informações todas? Liguei, articulei com os secretários, dizendo assim, não quero saber exatamente o que aconteceu, mas eu quero informações. Esse processo é derivado de qual? Como é que se deu o julgamento do precedente que transitou em julgado no STJ? E eu fui atrás e fui conquistando aos poucos, até que foi revelada a nós o inteiro teor do julgamento, com tudo que fosse vinculado ao menor, ao nome do autor da revisão criminal, isso foi extirpado do voto. Mas todo o andamento antecedente para justificar essa compreensão, que o ministro Neff teria abordado, o ministro Schietti teria se relutado com a apresentação daquele RESP, e depois ele ter usado os embargos de declaração para incutir a sua percepção em lista, isso eu conquistei com telefonemas. Olha que constrangimento para uma corte saber como os ministros, às vezes, têm de estar mais atentos ao que os próprios colegas julgam. A obediência ao precedente da turma não foi respeitada pelo ministro Neff, que já pediu aposentadoria há alguns meses. O ministro Olindo, presente à sessão, é um desembargador convocado do TRF, que já não tem mais idade para servir de ministro do STJ. Por isso que convocam o mais experiente. E a avaliação sobre nulidades foi feita de uma forma, a meu sentir, muito equivocada, lamentavelmente. Nulidade, quando se coloca princípio processual garantido em Constituição e não respeitado no julgamento, é um absurdo. Por isso que eu solicito e insisto que todas as peças de advogados, quando redigidas com esse objetivo de alçar as esferas superiores, tratem do princípio, das garantias listadas no artigo 5º, já para pavimentar o pré-questionamento. Já pavimentem desde o primeiro momento em que vocês puderem fazer uma petição. Por quê? Demonstra, ao mesmo tempo, segurança, um intelecto superior aos demais, ao que está se habituado a ler nesses processos, e você já demonstra que, olha, prevalece o princípio sobre a lei, porque o princípio é o que anima a lei. A lei não se sustenta sem um princípio constitucional, garantindo a ela essa projeção, idealizada pelo legislador ordinário, que nada mais é do que pessoas com formações distintas que não se atentam aos termos constitucionalmente garantidos. Compreendendo os dados positivos, dados negativos de uma sustentação oral. Senhores, qualquer trabalho no universo do direito tem que ser feito com muita atenção e respeito e consideração. Tudo tem que ser feito como se fosse um reloginho suíço. Saiu uma decisão, saiu uma informação, tem que ser compartilhada, tem que ser estudada com profundidade. Qualquer trabalho que for feito, aspas, superficialmente, vai gerar uma decisão superficial. A gente tem que demonstrar ao julgador, em todos os momentos, o nosso poder de convicção, o nosso poder de, vamos dizer assim, de conhecimento, como se nós fôssemos os instrutores dos juízes. O melhor instrutor de um magistrado tem que ser o advogado. Ele não está ali para confundir, ou para atrapalhar, ou para demonstrar um conhecimento efêmero. Não. A convicção do nosso trabalho e do êxito de uma causa vai além do esforço habitual, do esforço... Tem que ter consideração pelo cliente, pelos colegas. Então, tudo que for feito, almejando um momento da sustentação oral, tem que coincidir para que ganhe um favorecimento. E eu digo sustentação oral, leia-se audiência, qualquer coisa. Imaginem os senhores numa audiência, vocês fazem audiência periodicamente, estão lá concentrados, o cliente assistindo, etc., e tem um colega falando bobagem, abobrinha, ou atendendo um telefone do lado, ou discutindo um tema até de relevância, mas sem uma consideração pelo colega que está focado.
Gente, só de não atrapalhar já ajuda muito. Não é assim? Só de não atrapalhar já se ajuda muito. A pesquisa em conjunto, a dedicação sobre a causa, viu que o colega está com problema? Pô, eu já ouvi falar nisso, eu compartilho às vezes, ó, esse ponto aqui, assim, eu posso não saber, mas isso aqui ajuda, olha esse entendimento novo. Vamos dizer assim, essa energia, essa conjunção de apoio logístico, intelectual, fornecendo informações, isso tem que ser compartilhado. O êxito de uma sustentação dessa, acho que seria do grupo inteiro, seria do paciente. Por isso que eu peço, senhores, nessas questões referentes a processos em andamento que cuidamos, em audiências, que ninguém se sinta fechado ou egoísta com seus entendimentos ou posturas. O desenvolvimento de um trabalho que gera um benefício a todos, a causa em si, tem que ser convergente. Mas se não quiser atrapalhar, já ajuda muito. Compreenderam, senhores? Agora eu queria saber de vocês, senhores, houve alguma experiência na vida dos senhores em que algum desses itens dessa apresentação foi flagrantemente desrespeitado? Um momento em que vocês sentiram assim, meu direito de defesa ou do meu cliente está sendo aviltado nessa audiência ou nessa sustentação. A segurança jurídica de um precedente afetou a causa porque realmente eu não senti apoio de tal julgador ou de tal precedente. Vocês já perceberam alguma circunstância assim na experiência de vocês? Não é para responder, não. Se perceberam, reflitam, porque isso vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. E com essas argumentações, vocês veem, por mais convictos que nós estejamos a respeito dos nossos argumentos, mesmo assim, lastimavelmente, nossos paupérrimos argumentos não serviram para convencer 4 julgadores. 4 julgadores que estavam alinhados com essa jurisprudência até mês passado. Viram como foi feito sutilmente o constrangimento do relator? O que eu exibi a ele? O HC foi impetrado no início do ano passado. Só de nós termos um julgamento, 1 ano e meio depois de um habeas corpus que, pelos prazos impróprios que constam no regimento interno, deveriam ter sido julgados rapidamente, já é um constrangimento. Evidentemente, em embargos, arguirei modulação dos efeitos, revisão, efeitos infringentes. Por quê? Porque quando lançado o HC, eu me pautava na jurisprudência da turma. Por culpa do relator, essa questão foi julgada dessa forma. É isso que tem que ficar claro para ele, mas de uma forma muito bem construída, para não constrangê-lo, para não gerar ali um prejuízo, um reconhecimento posterior daquele advogado. Fez isso comigo, que escreveu no papel, não. Tudo bem, muito bem articulado intelectualmente. Perfeito, senhores? Alguma dúvida? Então, essa a mini palestra, mais como se fosse um filme, né? Trágico, mas que ainda não transitou em julgado. Obrigado.